10ª Região Militar. Isso aqui não é o Forte Nossa da Assunção. Ele está construído dentro do Forte Nossa da Assunção. Daqui a pouco a gente vai dar a volta, nós vamos ver ali que o forte começa lá onde vocês estavam, onde tinha a capelinha, Nossa da Assunção, a estátua, tinha a Santa. Isso. Até aqui é o Forte. Lá onde o povo estava atirando, treinando lá. Isso, exatamente. E outra questão. Aquele calabouço, onde vocês entraram lá, que teve gente que foi até dentro do calabouço, né? Supostamente teve a prisão de Bárbara de Alencar. Né? Por que supostamente? Porque a placa lá diz que ela foi presa lá, que gemeu, todas as noites, papá. Mas não existe nenhum relato histórico escrito de que ela esteve realmente presente ali. Quando você vai mais para a questão mesmo da história, de relatos, quando Bárbara de Alencar morava no Crato, quando ela foi presa, ela foi levada para Recife. E na época que ela foi presa, Fortaleza não era eu não posso dizer, não era a capital do Ceará, não existia capital do Ceará. Tudo que acontecia em Fortaleza era subordinado a Pernambuco, era subordinado a Recife. Então quando ela foi presa, ela foi levada para Recife. Em Recife ela foi levada para Salvador, que era a capital do Brasil na época, e que lá foi julgada. Julgada por quê? Pelo crime de ir contra o governo, contra o Império. Ela era a favor da República. Ela achava que o Brasil deveria se transformar na República. E como ela era contra o Império prendeu ela. Ela foi julgada, foi condenada, mas ela foi anistiada. Ela foi, de certa forma, perdoada. Porque ela foi perdoada, ela não foi morta e nem ficou presa militar. Ela foi devolvida ao Crato, só que todos os bens dela foram confiscados. Tudo que estava no nome dela, que ela era muito rica, tudo que estava no nome dela foi confiscado pelo governo. Só não uma fazenda no interior do Piauí, que pertencia ao pai dela. Estava no nome do pai dela, então não foi confiscado. E ela se dirigiu até a fazenda, lá no Piauí, e ficou presa domiciliarmente lá. Haviam policiais, haviam guardas nacionais lá na fazenda que não permitiu ela sair. Ou seja, em fatos históricos, realmente relatos, Bárbara de Alencar nunca esteve em Fortaleza. Certo? Só que teve algum militar, algum general, alguma pessoa daqui da 10ª Região Militar, que aproveitou o único calabouço que ficou, porque antigamente eram vários calabouços como aquele. Certo? Então o túnel que você entra, lá está no calabouço, eram mais de 20. Quando teve a reforma, aqui, a última reforma, eles deixaram todos. Deixaram apenas aquele como mostra. Como ficou só aquele, alguém colocou a placa dizendo que Bárbara de Alencar teve presa aí, justamente para chamar a atenção. A atenção do fortalezense, a atenção dos civis, a atenção dos turistas. De certa forma, dá certo, né? Que a pessoa entra, lê e acredita realmente que ela esteja. O que vocês, como recepcionistas, devem falar com o turista, quando ele falar sobre isso, é dizer que tem as duas versões. Fala que existe a versão turística e educacional, que passa na escola, a gente aprende que Bárbara de Alencar teve presa lá, mas supostamente. Sempre tem que vir como supostamente. Por quê? Porque realmente ela nunca esteve em Fortaleza. Você explica a historinha, para dizendo que ela foi presa, foi levada para Recife, etc, etc. Tá certo? Ela morreu no Piauí. E quando ela voltou, que ela foi presa no Recife, que ela foi condenada, ela voltou para o Crato, e do Crato ela foi para o Piauí. E passou o resto da vida dela lá. Morreu na fazenda. Vamos pegar uma coisa de pessoa, né? Então, gente, a questão do forte deu para orientar vocês, né? Aonde é ali a estátua do Martim Soares Moreno era um forte de madeira. O forte de madeira precisou ser demolido e por cima do forte foi construído de alvenaria. Tá certo? Nós vamos dar uma volta aqui pela praça para falar sobre a praça e eu mostro o restante do forte para vocês. Tá? Passeio público. Durante muito tempo ficou marginalizado pelo abandono da prefeitura. A prefeitura abandonou totalmente aqui o passeio público. Ficou degradado, ficou feio e, de certa forma, acabou tendo uma procura muito grande de um garoto de programa, né? Transporte público.
Até pela questão também de que você nota que aqui no centro tem muita casa de striptease, tem pornográfico. Muito mesmo. Então, como a área tem essa situação de homens virem assistir os espetáculos que ficarem citados, elas vinham pra cá e sabia que ia comprar 500 dela aqui. Só que quando pegou em 2006, a prefeitura resolveu revitalizar e restaurar todo o passeio público. Só para vocês terem ideia, gente, foi um projeto de um aluno do Colégio 7 de Setembro, de 16 anos de idade. Ele fez um trabalho sobre o passeio público e ele fez um projeto de revitalização. A prefeitura ficou sabendo, comprou a ideia dele, revitalizou e restaurou todo o passeio público. Esses bancos que vocês estão sentados são bancos originais. Esses postos de iluminação também são originais. Tem plantas bem antigas também. Isso aqui dessa praça tem mais de 100 anos de história. Tem uma planta que é bem antiga. A Miana, já essa mulher. Essa daí, né, amigo? A prefeitura, quando foi fazer a instalação, claro que tinha algumas madeiras que estavam realmente quebradas, apodrecidas, eles fizeram a troca, mas fizeram questão de comprar o mesmo tipo de madeira, fizeram o mesmo tipo de corte para ficar exatamente como antes, tá certo? As fontes são originais, só tem duas coisas aqui que não são originais. Essa lateral aqui de grade e aquela lateral do lado de grade. Porque no início dela não existia, era aberta. É por isso que chamava de passeio. Que a pessoa podia ir totalmente para a calçada e entrava aqui e passeava pelo passeio público. Nota que essa parte aqui é larga, isso aqui é considerado uma rua. Né? Cada parte dessa tem um nome. Caio Prado, Carapinina, e o outro, eu acho que a última lá é a Avenida Colão, não estou lembrado. Lá na última tem até a placa, Avenida Caio Prado. Né? Porque realmente tinha, como era passeio, as pessoas podiam passar de cavalo, de charrete por aqui. Então, é como se realmente fosse, como se fosse uma rua. Existia, era um café. As pessoas vinham pra cá, só os homens frequentavam. Porque nessa época as mulheres elas tinham uma restrição muito grande, né? Nas casas, gente, era incrível. Nas casas, as mulheres não tinham acesso à sala. As mulheres ficavam nos quartos, na cozinha e no quintal. A mulher só tinha acesso à sala quando o pai ou quando o marido chamava para servir os convidados. Ainda bem que eu não nasci nessa época. Ainda bem que eu não nasci nessa época. Outra, quase toda casa aqui em Fortaleza, casa de pessoas mais ricas, tinha piano. É outra forma também que a mulher tinha de entrar. Que é uma coisa que acabaram, O pai normalmente chamava a filha mais velha que tocava piano. Ela entrava, gente, na sala de costas. Ela sentava no piano, tocava o piano e virava apenas para dar uma referência e depois saía. Coitada. Era uma questão bem assim... Hã? Chata. Namoro naquela época era a mesma coisa. 99% dos namoros naquela época, nem namoro pode ser chamar, né? Era arranjado. Era casamento arranjado. Era a minha filha que ia casar com o filho da... Não podia nem pegar na mão, né, professor? Terezinha. Pegar na mão não. Só se encontrar no altar. Só se encontrar no altar. Pegar na mão meu filho ia casar com a filha dela. Ele se acordava, quando chegava na época certa, ali de 16, 17 anos, fazia o casamento e não se virava. 99% do casamento era assim. A pessoa aprendia a pessoa. Mesmo se casar sem gostar, mesmo casando sem gostar, eu pelo se casar até não, é porque fazia parte da sociedade. Fazia parte. Quando você casava com gente que não conhecia. Era um casamento que dava certo. Aí é que foi começando a ter a evolução. Aí é que começou a ter a evolução. O tempo foi passando. Namoro naquela época, como a Letícia falou, nas casas das pessoas, gente, tinha um sofá, não como esse de hoje, de almofada. Era um banco parecido com esse. E aquelas trelecinhas assim, tem aqueles banquinhos. Aí tinha um banco principal, tinha uma poltrona no lado e tinha uma poltrona no outro. No início do namoro, quando ficava na época de casar, a menina sentava no lado, o rapaz sentava no outro, aí no banco sentava a mãe
o pai e o irmão mais velho. Coitado. Era só conversa. Foi passando o tempo, a mãe e o pai foram caindo. Aí ficou só o irmão mais velho. Sempre com uma garrafinha de água no lado. Porque se o rapaz tivesse sede, ele não precisava sair para pegar água pro casal, né? Para não deixar no momento só. Depois foi evoluindo. Oi. Só passar aí. Oi. Olá, menina. Oi. Ei, você é meu, é? Ei, não. Você é meu. Bom dia. Então aí começou a ver a primeira Bom evolução. dia. Imagina esse mesmo sofá que eu tava falando, ele foi feito de coisa diferente. Fiquei irritada no cachorro. Imagina, Empatia. o sofá tá aqui pra lá, ele vinha com essa frente aqui pra cá, quando chegava aqui tinha uma entrada, ele era o contrário. Ou seja, eu sentava pra lá e ela sentava de frente pra cá. Lá no Gatimitinha, A primeira né? do namoro foi esse. O casal ficava só, mas eles sentavam assim. Um de frente pro outro, é como se tivesse sentado assim. Ah, E aqui no meio, legal. tinha gosto aqui. E aqui no meio ainda tinha uma coisa alta, que ia Era pra separar. tocar ela, que era pra separar mesmo. Aí depois o namoro começou a ter toque na Mas mão. podia tocar mais com a língua. Toque na mão. Aqui no pastor público tinha um negócio interessante. Tá boquinha, Nessa central, e na ponta ficava um Isso é doido. Imagina aí, Doido tenta não é, imaginar, inteligência pura. os homens É. de terno branco, terno bege, bem alinhado, sapato social, chapéu, uma bengala, andando aqui no centro. E lá na ponta, as mulheres, Dois vestidos. vestido longo, chapéu, sombrinha, e ficava só aquele negócio assim, ó. De longe, só bilando. Foi aí que começou. Paquera, que na casa dela não existia paquera. O negócio era fechado. Bom dia. Esse que eu Pedro Alves Cabral. A mesma coisa, só alegria e fora. Isso é agora, especialmente para o professor. Educação não vem disso, ó. Viu? Tem nada, ninguém disse bom dia pra um monte de gente, ninguém te disse bom dia, olha aí, ó. O menino tudo comendo, é. Sim, voltando. Então, chegou uma certa momento que começou a acontecer a paquera. Né? Quando o homem já tinha um namoro com a mulher, para ele tocar na mão da mulher em público, ele tinha que ter uma autorização por escrito do pai, do avô e do irmão. Ele tinha que andar com essa autorização no bolso. Porque se chegasse alguém da autoridade, alguém mais influente, chegasse assim, e aí rapaz, por que você tá tocando na mão dela? Aí você foi o namorado dela, tá aqui, ó. Carteira de motorista. Ele tocava na mão da mulher, mas ela tinha que ficar com a luva, que é para não tocar na pele dela. E só podia tocar na mão só se fosse casado. Olha aí, é outra coisa, né? Mas aí foi evoluindo, Engraçado, né, as que tem paqueras foram esse pessoal, acontecendo. Muito interessante. Tá vendo aqueles jarros pequenininhos que tem ali? Os jarros que tem em cima ali, ó. Cada coluna tem um jarro. Ali também tem, ó. Esses jarros eles não são originais, tá? Eram outros jarros que estão em cima. E isso aí servia de paquera. Porque o cara que estava paquerando com a mulher aqui, se ela desse uma resposta, ele escrevia um bilhete, colocava dentro do jarro e avisava pra ela. Aí ela ia lá pegava o bilhete e ficava te correspondendo.
Tudo isso aí que aconteceu aqui do passeio. A gente fala assim, mas naquela época, né, era bem Passeio público interessante. também é bonito, conhecido, né, Fabiana. Uhum. 3 pontos. 3 vezes já. Entendeu? Ó. 3 pontos. Então o passeio público, ele também é conhecido como Praça dos Mártires. Alguém sabe por quê? Não. Praça dos Mártires. O que é um mártir? Mártir é uma pessoa que morreu lutando por algo. Na época da independência não, desculpa. Na época da República, que a Bárbara de Alencar lutou lá no Crato, aqui em Fortaleza tinham algumas pessoas que também queriam que o Brasil se tornasse república. Caio Prado, Azevedo Bolão, Cara de Lima, quem mais? Pessoa Anta. Eram pessoas que lutaram pela República. Só que o Império prendeu, eles foram julgados e não foram anistiados, não foram perdoados. Eles foram condenados à morte. E eles foram fuzilados aqui nessa praça. Porque a 10ª Região Militar era o forte da época. E eles traziam pra cá, a pessoa ficava aqui. Provavelmente tinha alguma árvore dessas, porque exatamente qual dessas árvores. Se for ter uma árvore antiga, Nós vamos passar por lá. Oi? Não, não é aqui não, é na Praça da Cadeira. Bom dia. Então, o preso ficava parado, e na frente do preso tinham 10 soldados. Cada um com rifle, mas apenas um com uma bala de verdade. E todos atiravam na mesma hora. Que é para ninguém sabia porque quando a arma era entregue, era entregue aleatoriamente, ninguém sabia que tinha a bala verdadeira. atirar mesmo. Isso. Tem 2 formas de fuzilamento. Tem essa, onde são 10, todos com bala de pertinho, com bala de verdade, não sabe quem é, ou todos sem bala de verdade. Porque ninguém sabe qual foi das balas que matou. Certo? Então, né, 2 formas de fuzilamento. Se vocês ouvirem alguma história do pessoal dizendo que a gente foi enforcado aqui, esqueça, ninguém foi enforcado nessa praça. Aqui só houve só, né? Só. Sim. Só houve fuzilamento. Tá certo? Aí a gente diz, não, aquela praça é mal assombrada, que a gente passa noite e fica escutando os gritos do povo pendurado nas cordas. Não, nada a ver. Não teve enforcamento aqui. Você vê que tem várias estátuas na praça inteira. E a praça ela foi construída numa época que tinha a questão de o que era bom era da Europa. Então tudo foi trazido da Europa. Esses postes de ferro, né, foram trazidos da Europa. As estátuas são estátuas gregas, estátuas romanas, estátuas egípcias. Então nós vamos ver que tem várias estátuas aí de vários estilos diferentes. Fora bustos de estátuas de pessoas importantes, né? No caso aqui não tem estátua, só busto. Tem um lá na ponta e tem um ali perto da árvore. Depois a gente vai ver também. Tá ok? Vamos dar uma volta agora e passar lá pela Avenida Caio Prado para a gente ver. Já, tudo aqui existia. Professor, o que tem ali? O que funciona aí? Aqui dessa casa Sim. é um restaurante. É porque Antigamente era um café e hoje é um restaurante. Quando foi mais? Aqui ainda é o forte. Dali onde vocês estavam, até aqui é o forte da favela que fica em não, ó. Né? E ali tem uma cabinezinha de observação, lá na ponta. Tá certo? É uma cabinezinha de observação. A pessoa entra mesmo. Olha, esse aqui é o final do forte, ó. Isso aqui já foi depois que eu conheci ele. Lembra não, acho que eu falo pra vocês. O passeio público ele tinha 3 estações. Né? Essa principal aqui embaixo, só que era um pouco mais alto, eles cavaram um pouco. Existia outra estação da praça. E mais lá na frente, onde desce ali o carro, tinha mais outra estação. Ou seja, a praça era dividida em 3 estações. A praça só, dividida em 3 estações diferentes. Detalhe interessante, aqui no passeio público andava a alta sociedade. Pra cá, ó.
Aqui no passeio público passava a alta sociedade da cidade. Só que como as pessoas vinham pra cá e aqui eram os pontos de encontro da cidade, as pessoas vinham com a melhor roupa. Aí você imagina o pessoal realmente com aquela choque de estilão, mas dá pra notar que aqui é um pouco mais fresco do que lá na Carnaval, por exemplo. E naquela época também não era tão quente como hoje, era 2 graus mais baixo. Então, o que é que acontecia? Como todo mundo estava com a sua melhor roupa, nem todo mundo tinha a melhor roupa. Então, quando as pessoas vinham pra cá, aí quem era da classe média, da classe baixa, não gostava de frequentar essa parte superior da praça, porque ficava incomodado e não se sentia a altura dos outros. Então, eles acabaram descendo e ocupando aqui um espaço mais de baixo, que é o segundo patamar. Quando foi, com o tempo também começou a aparecer descendentes de escravos, prostitutas, gente que vive no interior, fugindo da seca, que não tinha nada, que virou pedinte. E essas pessoas utilizavam o último patamar, mais próximo da praia. Só lembrando, gente, que naquela época, a praia, hoje a praia é moda, hoje a praia é bonita, todo mundo queria morar na beira-mar. Naquela época, gente, a praia era ralé. Naquela época, a praia era o quê? Era do pobre e era do doente. Todo mundo que tinha mazela, que tinha doença, lepra, vinha pro mar. Até porque o mar sempre teve essa questão de cura. Então as pessoas vinham jogadas pro mar. Detalhe interessante. Todo mundo fala dos alemães que teve campos de concentração. Aqui em Fortaleza nós tivemos campos de concentração. Como? Os mendigos, né? Os camponeses que vinham do interior que vinham pra cá. Aliás, tudo começou com uma onda de lepra e de peste que teve em Fortaleza e muita gente começou a morrer. Então as autoridades e a alta sociedade com ele fez o quê? Decretaram lei que essas pessoas tinham que ser levadas para a fora de Fortaleza. O Pirambu, bairro conhecido hoje, ele começou assim. Foi criado lá um campo de concentração, foram construídas casas lá, e todo mundo que era doente da cidade de Fortaleza foi transportado para o Pirambu, isolado, completamente isolado. Detalhe interessante. Os fortalezenses tinha andar no campo sem doente, quando começou a aparecer gente do interior fugindo da seca, não conseguia trabalho e ficava na rua. E foi o que eles fizeram? Não podia ficar na rua, foram levados lá para o Pirambu. Ou seja, se você fosse pobre, não tivesse a oportunidade, não tivesse onde morar, não podia ficar. Hoje a gente vê os pedintes passando aqui, eles tinham ocupação aqui, muito educado no final. Pega a farda e bota assim, ó. Se fosse naquela época, ele não poderia ficar aqui de jeito nenhum. E lá, gente, era cercado mesmo. Era uma área cercada, falando farpado, o policial observando a pessoa só podia sair sem mesma autorização. Lá não levou taipa, papelão, né? Papelão não, mas madeira. Como se fosse um de lixão. Só não tinha lixo, certo? Ou seja, nós já tivemos a questão de uma segregação, né, de classes sociais aqui em Fortaleza. Aqui nas classes do Partido Público, ela não foi imposta, ela foi natural. Mas essa segregação de separação do Pirambu já foi uma coisa imposta mesmo. A sociedade rica não queria ter contato com os doentes, não com os pobres, e construiu lá um negócio. E aí deu origem ao bairro. E as pessoas começaram a morar, continuaram, fizeram família, e a gente prefere dizendo que estão vivos no bairro, né? Nessa época, gente, o Pirambu, ele era uma coisa altamente distante da cidade. E a cidade terminava aqui na Jacaracanga, onde era o liceu. E até o Pirambu não tinha nada, era só o Pirambu. E mais à frente você tinha a Barra Será também que não tinha nada. Depois aqui foi chegando, né? O bairro foi saindo, aí veio o Moura Brasil, o Moura Brasil se juntou com o Pirambu, aí depois surgiu a Barra do Ceará, o Estado de Sofona, certo? Vamos lá, gente, para pra frente. Professor, você foi estar no centro no chão, foi? Para molhar. Tô aqui, né, pra prestar atenção. Aqui, ó. Cadê? Quando for do rabo, me chama. Professor mesmo? Ai, Olha assim,
eu falei que nós temos aqui estátuas gregas, não, nós vai. temos uma antiga. Eu coloquei lá embaixo. Mas as pessoas ficam pensando, por quê? Não, porque você só queria fazer coisa de fora mesmo, porque se você fizesse uma obra aqui, aí quem foi que fez? Ah, foi o cearense. Ah, não, é da Europa. Oh, da Europa. Eu tinha essa questão de nome. Isso aqui, gente, ó, era um espaço que você descia para outro patamar. Né? Quando foi desfeito os patamares, isso aqui foi criado como uma espécie de mirante, né? Para você observar o mar. Antigamente, claro que não existia essas casas, não existia esses prédios. O mar era muito mais próximo, vai aqui. O mar, ó, ali dá pra ver o mucuri, tá vendo ali, ó? Aquela coisa preta ali, é o mucuri. O mar ficava ali antigamente. Né? E outra, bem aqui próximo tem a ponte metálica e a ponte dos ingleses, que eram os portos da cidade. Ou seja, todo mundo que queria sair, ou que queria chegar na cidade, tinha que ser por onde? Por esses portos. Aí o que acontecia? A namorada, a esposa estava aqui, e o marido ia viajar para o problema lá na capital. Aí ela vinha aqui para ver o marido partir. Ela tinha um lenço de Essa loura é gaiata, loura é gaiata. Não, Tá bonita, mas né? fazia. Só vai fazer isso. Eu viajei para São Onde eu Paulo. moro não tem Já gente viu? bonita igual aqui. A minha mãe estava naquela parte de observação dos voos, né? E ela passou o tempo todo dando tchau, não estava nem sabendo que ela estava dando tchau. Eu só fiquei sabendo porque quando eu cheguei aqui, a minha esposa disse que ela estava dando tchau. Ei, e o senhor nem veio, nem ela veio. Nem ela veio, e ela dando tchau, não, mas ele tá vendo nada. Tá certo, gente? Então, aqui é o início da cidade que eu falei, principalmente a região. Se vocês pararem para pensar, de que aqui passou grandes personalidades, nessa região toda aqui, né? Escritores, políticos, Carlos Nato, que foi presidente da província, né? Que é o equivalente a governador do estado. Pessoas que lutaram pela nossa liberdade, para a gente ter república, foram exposilados aqui pela gente. Ou seja, é uma coisa que valeu a pena. Hoje nós somos república por causa deles. Então, isso aqui é a nossa história mesmo, faz parte da gente. Não sei como a gente quis isso. Aí nós temos ali uma caixa d'água. São egípcias. Ó, ali tem uma caixa d'água que dá supondo da cidade de Fortaleza. Só porque você vê como a cidade era pequenininha, só essa caixa d'água dá supondo da água. O pessoal era comum. Exato. Vamos fazer o seguinte. Tomava com água no copo. Vamos lá pra jogar o bar. Isso aí, Fabinho. A Thaís mandou o rapaz adotar ele, ele tá querendo adotar mesmo. Ei! Fabrício está lá ali, ó. Tem um negócio muito interessante para você ver como é que é construído, né? Ah, tudo bem, frequentava a Tiga. Só porque já que frequenta aqui hoje na Tiga também. Pois é, eu acho que eu vou entrar. E eu não sei se você, eu acho que vocês não estavam quando eu falei. E eu estava ali parado ali, enquanto estava chegando gente, e chegou um menino do meu lado para pedir dinheiro, né? Ele pediu pra gente também. Antes do que eu entrar. Aí eu disse, olha, eu estou vindo dar aula, estou com um dinheiro aqui, eu quero que eu possa dar. Aí eu disse, não, mas seja bem-vindo ao nosso estado, né? Eu já estive na sua terra, eu disse, minha terra é assim. Aí eu falei, por que você acha que só porque eu sou livre do cearense? Aí ficou tudo errado. Aí eu falei, eu sou cearense, meu pai é cearense, meu avô é cearense, meu bisavô é cearense, meu trisavô é cearense, meu tetravô é cearense, meu trisavô é cearense. Aí o pessoal disse, eu preciso só mudar um pouquinho do seu pensamento, né? Só porque é louro não é daqui. Aí tal, desculpa isso aí. Eu falei, não, mas tranquilo, relaxa. Que aí é aquela questão, só porque aqui andava assim, Fazer isso no lugar dela, né? Bora, gente! ó. Eu vou esperar chegar. Fabiana! Mais uma vez eu vou lembrar. Você esperar que eu chegar aqui.
É uma aula, Fabiana. Sim, mas não eu estou atrapalhando, não. Eu estou falando. Ó, nós estamos em uma aula. Eu não quero esperar e não quero repetir nada. Já tive que repetir porque aconteceu lá os encontros lá. Todo mundo tem que fazer um relatório sobre o passeio. Desde a catedral até o último ponto. Coloque tudo que você lembrou. Né? Agora tem gente que está prestando atenção que vai saber o que é para colocar. Mas, a partir de agora, né, preste atenção para colocar pelo menos o que vai ser falado daqui em diante. Tá ok? Então, nós vamos lançar aqui. O nome dela é Baobá. Qual é essa grandona? B-A. B-A-O-B-A. Baobá. É uma árvore africana. E foi trazida para cá, para Fortaleza, o Barão do Rio Branco. Ele era muito, como ele era barão, como ele era um cara muito influente político, ele viajava o mundo todo e ele gostava muito de trazer plantas de outras regiões. E foi ele que plantou esse baobá. Isso aí, gente, ela tem já 110 anos de idade. Bá, B-A. Bá de cachaça, só que não tem S. Só que a gente acha que é uma árvore velha, porque tem 120 anos de idade, mas na verdade é um bebezinho. É um bebê. Porque essas árvores, esses baobás, eles vivem 1.300 e 1.400 anos. 110. 110. Hoje, para dar uma volta completa nela, precisa de 10 pessoas, 9 pessoas de braços dados. Mas eu fico mal sem não. Se eles fizerem assim, ó, precisa de 9 para dar uma volta completa. Um baobá de 1.300 anos precisa de 20 a 22 pessoas para dar uma volta. Ou seja, ela fica mais larga que isso. Mas ela consegue ficar aí? Porque Consegue. tem árvore que não consegue. No lado dela ali tem uma construção de estradinha, mas ela vai tirar, com certeza. Quando as raízes começarem a crescer, a estradinha vai sair. Tá certo? E é um diferencial nosso aqui. No Ceará só tem 2 baobás. Que é esse e o outro que fica num local que eu não estou lembrado agora, mas é como se fosse uma casa de uma pessoa importante, assim, que hoje é histórica. Eu não sei se é no Palácio do Cristo, eu não sei se é no Palácio da Abolição, mas só tem eles dois aqui. Tá ok? Como foi que ele contou? Ou talvez até a muda, né? Acho que mais a muda. Duas coisas interessantes aqui, ó. Lá na ponta tem um prédio do Hotel do Norte, que foi Correio, que foi sede da Ceará Tramway, que foi a primeira empresa que subiu pontos de energia aqui em Fortaleza. O nome da empresa era Ceará Tramway Light Company Limitada, porque era inglesa, era uma empresa inglesa. Mas era chamada como? Light. Ah, Porque então lá Light no é Rio de luz. Janeiro é lá. É, exatamente. É a mesma. Não. É porque Light é luz, né? Então o pessoal acaba fazendo essa alusão. E aqui, gente, é o prédio da Associação Comercial. Né? E também funcionou durante muito tempo e hoje está prestes. Acontece o que acontece de virar um centro cultural. Tanto esse como lá da ponta. Tá? Tem uma ideia de ser transformado em centro cultural. Aqui na frente nós temos a Santa Casa de Misericórdia, que nós vamos dirigir até a frente dela agora. Vamos lá. Aqui não quer dar os criadores São uns 4 meses iniciais e estão sempre com esses ciclistas, né? Então, todo um pouco de proteção mesmo para o mundo de novo. Dá pra passear Dá, tranquilo. Só que é pra fazer festa, a gente quer fazer piquenique aqui. Ó, são hoje, antigamente eram 4 guardas municipais, hoje são 12. E antigamente eram 2 policiais militares, hoje são 4. Ou seja, todos os dias aqui tem segurança suficiente para a gente vir pra cá tranquilamente. Aqui tem Wi-Fi grátis. Tô com a cara fechada, né? Peguei pra ela. Aqui tem razão. Vai dar aí. É frustrada. Só pô. Todo mundo no almoço é fome. Pode ser mal. Dá um sorriso pra ninguém e fala que ninguém é triste. Pode ser que tenha casa. Olha, gente, Santa Casa de Misericórdia, ela foi construída para isso.
tá certo? Espaço hospital. Sempre foi hospital. A Santa Casa de Misericórdia, ela começou em Lisboa, em Portugal, com a ideia de ajudar com um pouco de qualidade, tá certo? E como a gente foi subordinado ao Portugal durante muito tempo, no Brasil tem várias Santa Casas, inclusive aqui em Fortaleza nós temos a nossa. Lá em cima você está fazendo duas datas. 1861 e 1914. Alguém quer arriscar aí do que existem essas duas datas? Lá em cima ali, ó. Data de construção, 1861 foi a data de inauguração de construção, Aí. e 1914 foi a reforma. Eu tô lá. Em 1861 foi feita a primeira parte, que é toda a parte térrea. Durante muito tempo ela ficou toda a parte térrea. Ela precisou ser ampliada, fizeram a parte superior. Dá para notar que apesar de tentar fazer parecido, os efeitos da janela de baixo são diferentes da de cima. Né? Porque realmente a ideia era tentar imitar, tentar fazer parecido, mas não conseguiram de todo. Tá certo? Então ela foi levantada a segunda etapa e ela foi inaugurada em 1914. Tá certo? Ela é uma questão que é privada, mas tem apoio do público. Antigamente era a prefeitura, tem. Antigamente era a prefeitura e hoje quem está dando apoio é o governo do estado do Ceará. Tá certo? Vamos lá para o governo do estado do Ceará. O apoio que dá o governo do Ceará. Mas eu lembro lá. Que é isso aí? Não, é um exemplo de... Você tem nada Caixinha que é gostoso, a caixinha que é gostoso. Ai, tem banheiro, corre. Tem. Estou aqui, então Só para lembrar assim, que normalmente as pessoas conhecem isso aqui como Ensetu. Inclusive até na faixa que eles colocaram, tem lá, ó, visite o centro de turismo, entre aspas, né, entre parênteses, Ensetu. Ensetu foi uma empresa cearense de turismo, que foi criada pelo governo para administrar o turismo da região. Só que a Ensetu, ela fechou há 22 anos. Certo? E quando ela foi fechada, montaram o centro de turismo do estado, né, o centro de turismo de Fortaleza. Só que as pessoas continuam chamando de Ensetu, mas o nome correto é centro de turismo, tá ok? Isso aqui antigamente era cadeia pública, vocês ficavam aqui, até que ficou pequeno, passou surpresa, passou situação, era antigo, né? Dava uma participação antiga, das mais antigas de Fortaleza, e construíram o IPP1 e IPPS, e os preços foram construídos para lá. E aqui foi transformado em centro de turismo, na igreja de centro de turismo, depois de centro de turismo. Todos os blocos de preços foram transformados em salas para comercialização de artesanato. Tanto nessa ponta, como naquela ala de lá, como na cidade de central. Aquela não, ela foi essa aqui. E aqui no centro também, na parte inferior, também tem coisa para vender artesanato. Em cima, existe um museu da arte e cultura popular cearense. Então nós vamos fazer o quê? Vocês vão ficar livres para visitar, para ver, inclusive o artesanato cearense, que aqui tem venda de vinho, venda de labirinto. Você vai encontrar artesanato também feito de madeira e etc. E depois nós vamos subir para ver o museu lá em cima. Ok? Eu vou dar 20 minutos para vocês rodarem. Quem quiser ir no banheiro, vai no banheiro. Quem quiser fazer lanche, faz lanche. Certo? Aqui dentro.